Olá, farei uma série de vídeos curtos em várias playlists, cada uma de um programa. Eu vou passar nessas playlists por cada ferramenta do programa e explicar resumidamente o que ela faz. Então, se esse vídeo te ajudar, já segue o canal para você ver os outros vídeos e descobrir o que cada uma das ferramentas faz. Não só no Illustrator, que é esse que a gente está começando hoje, como todos os outros programas que eu conheço, que eu vou fazer uma playlist para cada. Começando no Illustrator, aqui na cartelinha lateral, ele vem com algumas ferramentas por configuração. Eu estou usando a configuração padrão do Illustrator. As primeiras ferramentas são as ferramentas de seleção. Deixei aqui algumas formas na tela para a gente poder movimentar com essas ferramentas. A primeira, que é a pretinha, é a ferramenta de seleção mais usual. Você pode selecionar ela clicando lá no íconezinho ou apertando a tecla V do teclado. Quando você para em cima dela, ela te mostra aqui qual é a tecla de atalho, que seria o V. Você clicando nela, você clica no seu objeto e literalmente seleciona ele. Aqui eu tenho dois objetos que estão separados, eu seleciono um, seleciono o outro. E quando eu seleciono, o que eu consigo fazer com ele? Eu consigo mover ele no meu layout, na minha tela. Eu consigo aumentar largura ou altura, clicando nas linhas, nesse ponto central, a minha setinha fica reta. Aí eu consigo puxar ela para cá, cada uma individualmente. Agora, se eu quiser aumentar esse quadrado como um todo, eu preciso pegar ele nas laterais. Quando eu clico em cima do ponto da lateral, ele faz uma setinha mostrando esse ângulo, né? Esse ângulo diagonal. Então, você consegue puxar e aumentar proporcionalmente. Se você só puxar com o mouse, sem apertar nada no teclado, ele vai se movimentar conforme você mexendo. Maior, menor, mais curto, virando retângulo ou um quadrado, enfim. Ele vai seguindo o que você faz com o mouse. Se você precisar aumentar proporcionalmente, você tem que apertar a tecla Shift no teclado. Então, ele vai aumentar proporcional e diminuir proporcional, não permitindo que você arraste para cima, que você faça um retângulo a partir dessa imagem. A segunda ferramenta é a ferramenta de seleção direta, que você pode ou clicar nela ou selecionar no teclado a tecla de atalho A. Ela permite que você altere os pontos. Quando você clica nela, vou aproximar aqui um pouquinho. Quando você clica com ela, ela seleciona um ponto só. Ele muda de cor em relação aos outros. Todos os outros estão branquinhos e esse está pintado de azul. Então, eu consigo mexer só nesse ponto. Mexer para qualquer lado, para qualquer formato, para qualquer tamanho. Isso em qualquer um dos pontos. Você seleciona o ponto e você consegue transformar somente ele. E temos a terceira ferramenta, que é a ferramenta de seleção em grupos. Vou pegar de seleção para mostrar os objetos individualmente. Esse objeto, ele está como se ele fosse um objeto único. Ele está agrupado. Então, tem um quadradinho laranja no fundo, o logo do Illustrator. Um quadradinho marrom na frente e as letras AI. E todos eles estão como uma coisa única. E se eu precisasse tirar daqui esse AI, eu quero só as cores do Illustrator para ser o fundo de uma arte minha. Eu posso pegar essa ferramenta de grupos, clicar fora e clico no objeto. Então, eu consigo mover um objeto que está dentro de um objeto agrupado, que seria um só, eu consigo mexer em uma parte dele. Então, eu consigo selecionar, arrastar, modificar um objeto que está dentro de um objeto agrupado. Para você fazer isso sem a ferramenta de seleção de grupos, também tem um atalho, mas aí não é no teclado. Você clica 2 vezes nessa imagem. Então, você deixou todo o resto do seu layout ocultado e essa imagem abriu para você de forma editável, individualmente. Você consegue ir clicando 2 vezes e alterando ele em partes. Essas são as 3 ferramentas de seleção e as mais usadas no geral de um layout. Siga para ver as próximas ferramentas. Até mais!